Muito boa noite a todos. O som está tranquilo? Hoje começamos o programa Filosofando. Hoje vai ser uma introdução. Semana que vem a gente já busca um tema. Continua. Um dos temas que eu estava pensando é a criatividade. A criatividade e uso em empresas, uso em instituições. E na filosofia propriamente dita, vamos falar de Spinoza, Baruch de Spinoza, vamos falar de Sócrates, Platão, Heráclito, os filósofos Aristóteles e alguns outros temas relacionados. Se o Halley quiser fazer uma pergunta aí. Tem vários, eu tenho pesquisado bastante, esse livro é interessantíssimo. Esse é um livro de 140 páginas, isso aqui é apenas a primeira parte. Breve tratado de Deus, do homem e do seu bem-estar. Ele é filósofo, nascido em Amsterdã. Um dos trabalhos é esse de Leonardo Oliveira Vasconcelos. Então, um grande pensador racionalista moderno. Nascido em 1632, Amsterdã, Holanda. Spinoza foi educado dentro da tradição judaica, mas afastou-se da ortodoxia ao receber influência de correntes dissidentes do judaísmo. Então, os pais deles eram judeus. Defendia a separação entre Estado e Igreja, e foi um grande crítico das superstições, tanto religiosas e políticas quanto filosóficas. Assim como Voltaire, Diderot e outros iluministas do século XVI e XVII. Para Spinoza, também chamada Benedictus Spinoza, Deus não era um ser superior e separado de tudo, e sim a natureza e Deus eram a mesma coisa. Então, o que se chama panteísmo, ou monismo cósmico. Então, panteísmo, Deus e a natureza sendo uma coisa só. Eu, pessoalmente, discordo. Eu vejo Deus como criador de tudo, a causa primária de todas as coisas, e a natureza sendo a criação, sendo uma parte secundária. Separar Deus do mundo, conceber a existência de duas substâncias, o que seria impossível. Então, na opinião dele, a substância divina é infinita e não é limitada por nenhuma outra. Ela é a causa de todas as coisas existentes que, por consequência, são manifestações de Deus. Aí fecha com o pensamento da linha que eu sigo. Tudo que existe é uma forma de Deus. Tem até um livro que se intitula Deus, ou seja, a natureza. Roberto Leon Konczek, Spinoza e os novos paradigmas da física. Para Spinoza, a natureza humana é uma das expressões da substância única. O todo, repetindo de maneira finita a estrutura da substância infinita. Deus ou natureza. Lembrando que é a opinião de Spinoza, não necessariamente a nossa. As paixões, e aí lembramos Descartes fala nas paixões da alma, e é contemporâneo de Leibniz, de Spinoza. Leibniz, aliás, é um sucessor, um aluno dele. Também vamos falar sobre ele oportunamente. São uma tendência a permanecer no próprio ser, como se fosse um instinto de conservação, chamado por Spinoza como conatus. Conatus, em latim, traduzido é conação, conduta e ação. Quando se refere à mente, chama-se vontade. Mente, ego. Quando ao corpo, chama-se apetite. Aquilo que favorece positivamente o conatus, Spinoza chama de alegria. E por fim, para esse grande pensador, a verdadeira liberdade do homem é conhecer pela razão a necessidade das coisas e agir de acordo com essa necessidade. Então, portanto, ele é um racionalista. Então, Baruch de Spinoza é um racionalista. Ele combate o dualismo de Descartes, que Descartes separava mente e matéria e espírito. A Bíblia e o milagre, liberdade de pensar. Ele é um defensor da liberdade de pensar. A ordem geométrica do mundo. Então, ele é matemático também, é filósofo e é matemático. E a liberação das paixões. Spinoza, analisando a Bíblia, se rende tanto com essa contradição em alguns aspectos ou em vários aspectos. As contradições mais evidentes, aguardando a natureza de Deus e do mundo.
Se a Sagrada Escritura é contraditória, não posso ser estado revelado de Deus. O único ensinamento do Sacra Escritura é a mensagem da salvação. Sempre que o sagrado, o texto sagrado, não ensina nada, mas também ensina tudo. Aqui é uma contradição. O que ele fala do dualismo? A substância, ou o que existe, e o que é conceito, coincide com a causa mesma. O atributo, se eu enrolar um pouco, não, é porque aqui está italiano e eu estou traduzindo automático. O atributo do homem a conhecer como manifestação da substância. O homem conhece só o atributo, o pensamento e a extensão. O modo, a maneira do seu atributo se manifesta na extensão. A extensão seria a matéria, né? E sendo a substância infinita, porque vem de Deus e Deus é infinito, de consequência dos atributos serão ou estarão infinitamente permitidos a manifestação da substância e também serão infinito modo como será essa manifestação. Havemos dito que a extensão, a manifestação da substância, e assim possamos afirmar que o problema do dualismo de Descartes, ou cartesiano, não se põe mais. Imaginamos uma reta paralela e a proteção de outra coisa, a projeção de outra coisa. E a reta paralela, ela não se encontra nunca, né? Ela vai até o infinito. O atributo, a projeção da substância, e não só mais que a coisa. E se eu não achei no dicionário. Alguém que for da italiano aí, depois traga a tradução para nós. SCI, SSE. Diversa, mas simplesmente aspecto diverso da realidade extensa. Lembrando que o universo, segundo Berto Roden, aqui, que era da região aqui perto de Grão-Pará ali, ele falava universo unideus e verso criação. O universo, o uni é maior que o verso. Então essa visão que se tem hoje da física, uma visão holográfica, que Deus está em tudo, mas ele é maior do que tudo. Essa é a visão que se tem atualmente, pela física das partículas. Baruch Spinoza, então, nasce em 1632 em Amsterdã, Holanda. Passa sua infância numa nova estágio de pensamento. Em 1639, inicia seus estudos na Escola Hebraico-Portuguesa de Amsterdã, Holanda, capital, onde estuda a língua hebraica e as Sagradas Escrituras. Ele começa a se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Em 1654, Spinoza entra na escola exclusiva de Francisco van Helden, onde estuda somente o latim, o grego, a filosofia, a teologia e a escolástica de Tomás de Aquino. Em 1661, se retira a Leida, em que neste ano se houve inferior o trabalho na tessitura da ética. Então ele escreveu sobre ética. São livros interessantes dele, a ética, a política e a teologia. Então são várias coisas que tu encontra. Em 1663 vem publicar Princípio da Filosofia Cartesiana. Em 1670, de forma anônima, o Tratado Teológico Político, uma das grandes obras dele, Tratado Teológico Político, no qual manifesta a sua desaprovação sobre a inexistência da liberdade de pensamento. Então ele defende a liberdade de pensamento. Em 1677, morre em Haja. A ordem geométrica do mundo. Existe, de fato, uma estreita ligação entre Deus e o mundo, como aquela entre uma promessa e sua consequência. Então ele fala em duas expressões latinas que ele usa: natura naturans e natura naturata. Natura naturans, neste caso, é a promessa que se incide na substância que se atribui. Partindo da definição da substância, passamos a imaginar como a natura do ponto de vista de Deus, a natureza do ponto de vista de Deus. E natura naturata, em vez é a consequência. De fato, ao sim do modo e partindo da definição do modo,
possa imaginá-la como a natureza de diversos pontos de vista. Dessa questão, a ordem geométrica, Spinoza afirma que Deus e a natureza atuam pelo finito e o homem, na imaginação quanto crede, se libera tanto a convicção que agir pelo finito. A discono é atuam. Abraço, Adriana Cardoso. O milagre. O homem é, indouto, a causa da superstição e a crer na Sagrada Escritura. Aqui, no caso, é ler no sentido da letra, né? Como diz Jesus, no sentido da letra em si, nesse sentido, sem ir a fundo o que está por trás daquele escrito. Tornando-se evidente uma contradição, é condenada do filósofo aquela igualdade da ordem da natureza. Na Bíblia, vem afirmado que a ordem de questão é fixa. E a gente sabe que não é bem fixa, ela é variável. Assim, a contradição no evento milagroso, quanto a questão comportamental, quanto essa questão implicaria uma suspensão do legado da natureza, ou da lei da natureza. Então, o milagre, nesse sentido, é a própria vida. Outro tipo de milagre não existe. Tudo que vá contra as leis da física, ou vá contra a questão da criação, não é aceitável. O milagre em si é a vida. Todo o resto já tem explicação científica. É impossível pensar que Deus possa agir contra a sua própria natureza, contra ele próprio. Liberdade de pensar. A autoridade religiosa não há algum poder sobre aquela política. O Estado é soberano. Então ele diz que o Estado é soberano. E realmente, se a gente vê aquelas teocracias, aqueles governos que, como tem no Irã, como tem, é um problema quando o Estado é dominado pelo credo, pelos sacerdotes. O Estado é responsável por tutelar a liberdade do cidadão e deve respeitar a liberdade do cidadão. O cidadão não só autoriza em agir em contragosto em contrato com o Estado. O cidadão, mas só libera liberdade de exprimir sua própria opinião. Se considera justo o homem que se comporta segundo o legado do Estado. Então, o Estado não deve interferir sobre a liberdade do pensamento. Isso fechamos com ele também. Liberdade das paixões. O homem, por sua intrínseca natureza, tende à autoconservação. Isso é um instinto de conservação. A gente deve comer, deve procriar para a questão da sobrevivência da espécie, pessoal e coletiva. E acerca do prazer, se cercar do prazer, evitar a dor. Isso o Freud já disse também, né? Eros, princípio do prazer, e Thanatos, princípio da dor, ou da morte. A paixão é um evento da natureza necessário, natural e necessário. O homem que não risca moderar a paixão viverá balia de fortuna, que eu não entendi. O homem sábio é aquele que risca a reconduzir a paixão na causa original. Controlar a paixão. O homem sábio controla a paixão. O homem não sábio, ele é controlado pela paixão. O sentimento usado da igreja no temor e esperança. Esse sentimento gera no homem a superstição, que o induz a crer na Sagrada Escritura. Crer de maneira errada, né? Deve buscar a Escritura, o que está mais aprofundado. 1670, o Tratado Teológico Político, adições ao Tratado Teológico Político. Em 1675, o Tratado Político. E em 1677, Ética, Ordem Geométrica demonstrada pela Ordem Geométrica. Ele escreveu até sobre a geometria do arco-íris. Livro científico, Vailada de Roma. Esse trabalho é de Roma. Aqui tem do Claret. Claret foi um grande editor, né? Martin Claret. Vida e Morte. 1632, nasce em Amsterdã. 1677, morre em Haia.
Filósofo racionalista tem um conceito que a essência implica na existência. A natureza não pode ser concebida senão como ela é. Portanto, não precisa do conceito do outro, senão, portanto, o próprio Deus. Descartes e Spinoza. Tu me avisa o tempo. Para Descartes, existem 2 ou 3 substâncias. A resistência, atributo essencial e extensão, a matéria, e a res cogitans, finita e infinita. Deus é a única substância absoluta, atributo essencial, o pensamento. Seria pensamento e matéria. Para Spinoza, a substância é única, não é dividida em 2, senão precisaria limitar-se com outras e não seria mais independente. É a mesma discussão quando a gente fala em Deus do bem e Deus do mal. Aí seriam 2 deuses. E a gente admite um Deus só. E até tem várias entidades, várias instituições que combatem até a questão da trindade, dizendo que Deus é um e não 3. Para Spinoza, a substância é única, senão precisa limitar-se com outras, não seria mais independente. Essa substância não é outra que não Deus, daí que para ele substância igual a Deus, igual a natureza. Do ponto de vista da visão holográfica, faz sentido. Quando tu fala em bósons de Higgs, quando tu fala em partículas de Deus, tu tá dizendo que Deus está em tudo, porque ele está em toda a substância, mineral, vegetal, animal, angelical. Ele está contido lá, nesse ponto de vista. Se Deus é a única substância, ele é a causa imanente e não transitiva de todas as coisas. Tudo acontece nele mesmo. Nada pode acontecer fora dele. Aqui é interessante quando se fala a questão dos anjos caídos, dos demônios. Nada pode estar fora de... Até mesmo os que se afastaram por livre e espontânea vontade e aquele que levou eles a se afastarem, mas eles têm que voltar para afastar de Deus. Como é que é imanente a natureza de uma coisa, lhe pertence necessariamente? Tudo que deriva de Deus se lhe deriva, necessariamente. Nada pode estar fora dele. Só pegar o nosso universo. A gente fala no Big Bang, a grande explosão, então tudo veio de uma coisa só. Não tem nada que está fora disso. Veio tudo de uma coisa só. Que a gente chama na ciência singularidade. Liberdade. Liberdade em Spinoza não existe no sentido libertarista, mas determinista compatibilista. Liberdade é a ausência da coação, a ausência de forçação de barra, a ausência de agressividade. Ser livre é ser determinado sem ser coagido, sem ser por pressão, por força. Conhecimento. A mente mens é a consciência do corpo, apercebendo-se das modificações dele, por meio dessas modificações, conhecendo indiretamente os outros corpos. Mas essas são formas inadequadas de conhecimento, posto que indiretas. Não são diretas. A mente não é só a ideia do corpo, ideia corpóris, mas também a ideia da ideia, ideia. Aqui é a visão dedutivista, né? Tu deduz do maior para o menor. E a indução é o contrário, é do particular para o geral. O conhecimento inadequado é, portanto, conhecimento sensível e empírico. E aqui entram outros pensadores como Locke, Hume e outros que falam que tem que ser pelo conhecimento, pela experiência. Enquanto tu pega Platão e outros, diz que é pelo pensamento. São visões diferentes. A mente sofre na medida em que tem ideias inadequadas, ideias advindas das paixões, que são conhecimento do corpo imperfeito. Então as paixões vêm do corpo. E realmente, se tu analisar alegria, tristeza, são coisas que vêm do corpo. Tem os neurotransmissores, tem toda a neuroquímica. O sentimento já é mais elevado. O sentimento já é ligado ao coração, já é ligado a instâncias superiores. Mas as emoções, as paixões, animalescas. A mente age na medida em que tem ideias adequadas, que são advindas de sua própria natureza. Normalmente a ideia do corpo deve buscar fazer com que este se conserve. Daí que a consciência do que potência o corpo, potência também a mente. A alegria, laetitia, é a consequência desse aumento de potência. Enquanto a tristeza, tristitia, é a consequência de uma diminuição da potência. E isso é interessante, quando a gente estuda a depressão é uma diminuição de energia. Não necessariamente choro, pode ser acompanhada de choro ou não, mas é baixa energia. É bem o que ele diz ali. Enquanto a alegria, a energia está alta, na depressão, a energia está baixa.
Quais são as paixões fundamentais? Alegria, tristeza, desejo, amor e ódio. O amor já passa a ser sentimento, já é bem mais elevado. Alegria, tristeza, desejo estão ligadas à parte inferior do diafragma. Está ligado ao fígado, está ligado ao estômago, está ligado à parte inferior, energeticamente falando. E já o sentimento está ligado ao coração. Por isso que a Bíblia fala muito, onde está teu coração, lá tu estás. No sentido energético. A alegria acompanhada por uma causa interior e a tristeza acompanhada por uma causa exterior. Isso é interessante também. O Seiichi no E diz que Deus é alegria, é paz, é saúde. Então tudo que vem dele tem que vir. E realmente, quando a gente fala em ter Deus dentro de si, é porque tu tá admitindo que o reino de Deus está dentro de ti, não está fora. E quanto à tristeza, geralmente as pessoas culpam o marido, o filho, a perda do emprego, a falta de dinheiro, sempre tem uma causa externa. Até existem depressões profundas, chamadas psicóticas, mas se buscar lá, através da hipnose, alguns tratamentos alternativos, tu pode achar uma causa mais ligada à questão espiritual, não necessariamente apenas causas físicas. Existem causas físicas, mas também tem causas chamadas kármicas. Liberdade. Nós nos libertamos das paixões pela força da razão, adquirindo assim a liberdade. A razão domina as paixões, na medida em que as conhece, objetivando-as. E nisso o budismo fecha com esse pensamento também. Tu entendendo o porquê que tu está sofrendo e se libertando do apego, tu acaba adquirindo a beatitude, o estado de iluminação, o estado búdico ou crístico, através da libertação das paixões, dos desejos, dos apegos. E a gente vê esse pessoal aí que só busca dinheiro e riqueza e roubo e é uma coisa que não tem fim, o desejo não tem fim, porque eles não têm a gratidão, não têm humildade. Eles acham que são melhor que os outros e ninguém é melhor do que ninguém. E se esquece que nada é de ninguém, né? Nem o nosso corpo é nosso. Quando chega o momento da morte, a gente abandona. Vira pó no caixão ou vira pó sendo cremado. De qualquer forma, o corpo vem do pó e volta para o pó. Isso é fato. E nós não somos o corpo. Enquanto as pessoas não tiverem essa noção, elas vão sofrer. Devemos amar a Deus, pois a eterna ordem das coisas, Deus não tem paixões. Claro, porque Ele é soberanamente justo e bom. Tem gente que diz, Deus perdoa, Deus não perdoa. Deus castiga, Deus não castiga. Porque para tu perdoar, tu tem que ser humilhado, e Deus não é humilhado. As pessoas são humilhadas, ou um bichinho, mas não Deus. Deus é o ser maior, ele não tem os desejos que nós temos. O espírito humano não pode ser totalmente destruído com o corpo, restando nele algo do eterno. Sentimos que na mente, como na ideia do corpo, há algo de eterno. Derek Parfit, metáfora do túnel da vida. Túnel de vidro. E aí tu começa a entrar na questão do corpo, do etérico, do astral, do mental. São os corpos de manifestação da consciência, que são em 7. Mas aí é o papo para uma outra ocasião. Quanto tempo temos ainda? Em 24 de novembro de 1632, nasce em Amsterdã. Em 21 de fevereiro de 1677, morre em Haia. Família judaico-portuguesa, considerado fundador do criticismo bíblico moderno. Foi um dos primeiros que começou a criticar os textos da Bíblia. A vida. Profundo estudioso da Bíblia, ganhou fama por suas posições opostas à superstição, e isso é interessante, né? Porque se tu usa a razão, tu jamais vai usar a superstição. Trabalhava com polimento de lentes, recusou em primeiro momento a oportunidade de ensinar na Universidade de Heidelberg, pois teria que obedecer às normas ideológicas. Ele não aceitava as normas ideológicas. Era de estatura mediana, pele cor de oliva, cabelos prestos e crespos, sobrancelhas negras e bastas, apresentava um trajar muito descuidado. Esse é o grupo de Spinoza. Reconhecimento. A Ética foi publicada após a sua morte, na ópera póstuma, e foi editada por seus amigos, obra póstuma.
Luís XIV, o rei lá da França, lhe ofereceu uma larga pensão para que Spinoza se dedicasse a um livro. O filósofo recusou. Um tempo depois, Spinoza aceita e é tido como traidor pela população de Haia. Aí começaram a questionar: tu não era ávido por dinheiro? Teve o seu retrato impresso nas antigas notas de 1000 florins dos Países Baixos até a introdução do euro em 2002. Ali tem 1000 florins, que era a nota que era usada antes da instituição do euro. Postulados. Deus e natureza eram dois nomes para a mesma realidade, na opinião dele, né? Leibniz vai seguir mais ou menos, mas vai divergir um pouco. Tudo que acontece ocorre através da operação, da necessidade, nunca do objetivo. Rejeitou fortemente a afirmação de que a razão pode dominar a emoção, diferenciando-se assim do estoicismo. Os estoicos trabalham que a razão deve dominar a emoção. Então aqui ele era até meio freudiano, né? Porque ele dizia que as emoções são do id, são da nossa parte animal, muitas vezes acabam predominando sobre a parte racional. Uma substância não pode ser produzida por outra substância. Aqui eu discordo. E eu acho que o Halley também discorda, né? Ele que estuda. A gente sabe que as substâncias são transformadas, ácidos, bases e as substâncias umas são convertidas em outras. Eu não sei o que ele quis dizer com isso aqui. Os corpos se individualizam em razão do movimento e do repouso, da velocidade e da lentidão, e não em função de alguma substância particular. A passagem de uma potência menor para uma maior é afeto da alegria, e a passagem de uma potência maior para uma menor é o afeto da tristeza. O esforço manter e aumentar a potência de agir do corpo e de pensar da mente é o que Spinoza chama desejo. Efeito manter e aumentar a potência de agir do corpo e de pensar da mente. As afecções que diminuem a potência de agir e de pensar, provocando tristeza. Testemunham sempre a passividade do corpo humano, são sempre passivas, são paixões. As paixões sendo passivas na opinião dele. Mas quando o indivíduo comete um crime sob efeito da paixão, aí ela está totalmente ativa. O que está passivo aí é o intelecto. Né? Não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a apetecemos, que a desejamos, mas ao contrário, é por nós esforçarmos por ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que a julgamos boa. Ética, parte 3. Uma criancinha acredita apetecer livremente o leite, um menino furioso a vingança e intimidado a fuga. Um homem embriagado também acredita que é pela livre decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual mais tarde, já sóbrio, preferia ter calado. Na verdade, o álcool e a droga, eles liberam o que tu realmente pensa. Igualmente, o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais, a criança e muitos outros do mesmo gênero, acredito que assim se expressa por uma livre decisão da mente, quando, na verdade, não são capazes de conter o impulso que os leva a falar. Assim, a própria experiência ensina, não menos claramente, que a razão, que os homens se julgam livres apenas porque são conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados. Ética, parte 3. E aqui tem um pouco de Freud também, né? Não rir nem chorar, mas compreender. Saiu fora ali, o que houve? Então tá, por hoje ficamos por aqui. Não sei se o Halley tem algum questionamento, alguma colocação. Até a semana que vem. Muito bom dia.